Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Chá com Isabela Hollenberg. Eu, advogada especialista em direito empresarial trabalhista. Isso aqui é o nosso laboratório de ideias, onde nós confrontamos argumentos e levamos um blend de conhecimento do mundo jurídico, do que há de mais atualizado para você. E hoje eu tenho comigo aqui uma convidada muito especial, extremamente gabaritada, Deise Almeida, mais de 20 anos de experiência, mestre e muito atuante na Justiça do Trabalho. Seja muito bem-vinda a também nossa presidente da Associação Sergipana dos Advogados Trabalhistas, da qual eu também faço parte, na atual gestão como tesoureira. E eu gostaria de que você soubesse o quanto eu fico feliz com a sua presença aqui no meu podcast. Muito obrigada pelo convite. Eu que fico honrada em fazer parte desse podcast tão qualificado, com ideias tão fortes e principalmente úteis para a sociedade. Então eu te parabenizo por isso, é um prazer colaborar. Obrigada, amiga, novamente, porque além de colega, gente, sim, é minha amiga. Não tem como esconder, né, Deise? Não, jamais. Deise, eu gostaria de saber, na sua carreira, você olhando todos esses anos aí, né, mais de 2 décadas já de atuação, o que te faz pensar que é isso que você deveria ter feito no mundo mesmo, esse é seu propósito? Olhando aí para trás esses 20 anos, o que te faz pensar assim? Depois de uma jornada aí de 20 anos, indo para 25 daqui a pouco, a gente passa um filme na cabeça, né? Muitas coisas a gente já experimentou, eu já tive a oportunidade de advogar em vários TRTs, nunca desenvolvi uma atividade que não fosse a de advogada, né? Além de advogada, só fui professora, né? Como sou professora na área de direito, processo de trabalho, mas eu digo que é o brilho nos olhos de fazer parte dessa beleza que é fazer justiça. Então, isso realmente é algo que me fez ter certeza que eu estava no lugar certo e que eu tinha como colaborar e entregar um pouco de mim para que essa beleza pudesse brilhar no mundo. Então, sem dúvida é isso. Isso é o que me move até hoje. É o que eu inspirava antes, é o que eu inspiro no meu trabalho e eu acho que inspirarei até o fim da minha vida. Então, isso realmente é um divisor de águas para mim, onde eu me encontrei. Então, eu acho que isso é muito importante, esse encontro, né? É conseguir fazer a justiça. Exatamente. Porque o advogado pelo menos fazer parte. É essencial para a justiça, né? Para conseguir fazer com que o direito das pessoas sejam analisados, sejam avaliados e muitas vezes, graças a Deus, entregues. É né? verdade. Eu não consigo enxergar mais nada que possa ter mais valor do que defender alguém, do que ser o escudo de alguém no momento de dor e de problema. Então, essa mão que a gente dá para o outro ser humano também brilha muito para mim. Então, seria isso. Concordo plenamente com você. Você se recorda, Deise, quando você estava na escola ainda, no segundo grau, né? Não sei se é assim que se fala hoje, porque na nossa época era primeiro grau, segundo grau, né? Ensino médio. Ensino médio, né? Isso. Você se recorda o que fez você querer faculdade de Direito? Foi alguma coisa específica ou foi realmente um monte de ideia que foi? Eu sempre gostei muito de literatura, eu sempre gostei muito de língua portuguesa, de história, de geografia, gostava dos debates, gostava das redações. E essa linha argumentativa foi crescendo dentro de mim. E como a palavra do advogado é a palavra escrita e a palavra falada, eu sempre tive essa propensão. E fiz aí testes vocacionais também, que vieram a confirmar. Na verdade, eu não fiz para descobrir. Eu fiz para confirmar, né? Muita gente faz para descobrir, não tem nada de errado nisso. Mas eu já tinha essa ideia que isso talvez fosse uma coisa interessante para mim. E desde então eu não quis outra coisa e passei a perseguir, né? Ao buscar aí os objetivos e a construir esse caminho para alcançá-los. Perfeito. Eu vou fazer aqui também uma revelação que eu acho que poucas pessoas sabem, mas o que me fez saber que eu queria cursar direito, se eu seguiria como advogada ou como magistrada, enfim, Ministério Público, né? Não tinha como saber, porque na época eu era muito pequena ainda, muito jovem, uns 9 anos, 8, 9 anos. Jovem. O meu pai, empresário, recebeu uma reclamação trabalhista
de um empregado que nós tínhamos muita proximidade. Sim. E aquilo foi um choque para todo mundo, né? Para mim, para ele, obviamente, mais do que para todo mundo. E, inclusive, esse empregado, aí você percebe como era antigamente, é o que a gente, inclusive, pede para que isso não seja feito hoje por N motivos, mas o meu pai era padrinho de 2 filhos dele, foi padrinho de casamento, sabe? Então, tipo, era aquela relação que já tinha misturado realmente, mas eu lembro que foi aquilo que dentro de mim, assim, apontou um senso de justiça muito agudo, muito importante, e eu nunca mais tirei da minha cabeça. Então, isso eu tinha 9, né? Só fui prestar vestibular com 17. E assim as coisas acontecem, né? Os propósitos vêm em momentos que a gente menos imagina, que acha que não está preparado, né? Verdade. Bom, como isso aqui é um chá, né? O podcast chama Chá com a Isabela Hollenberg. Vou pedir para que você passe aqui para mim. O chazinho que a gente vai tomar hoje, sim, sou uma apreciadora de chá. Tento levar Daisy para esse mundo também. Aprendi e ela muito, é super aberta a essas experiências. Hoje nós vamos tomar um chá preto. Que delícia. Do Sri Lanka, exatamente. E vamos ver o que você acha. Certo? Certamente. Enquanto eu vou te servindo aqui, eu gostaria que você me dissesse quais mitos que você percebe que os empregados possuem, no sentido deles acharem que a justiça, não a justiça, mas assim, que o empregador, de alguma forma, ele possui mais poder, mais direitos. Conta aí pra mim o que você acha desse mito. Quais seriam, né, se for mais de um? Muitos mitos, né? A gente tem em torno da justiça do trabalho um grande fator de conhecimento. As pessoas, em geral, conhecem muito sobre a área trabalhista, mas também desconhecem muito. E algumas coisas conhecem da maneira errada, né? Perfeito. Eu diria que um dos mitos que mais me chama a atenção é que, às vezes, o empregado chega para nós e diz: eu quero sair do trabalho. Aí a gente diz: olha, o caminho de saída é simples, é pedir demissão. Ah, não, eu não quero, porque aí eu vou perder os meus direitos. Né? Porque nós sabemos que quando a pessoa pede demissão, ela não tem seguro-desemprego, não tira o FGTS, não tem multa, não tem aviso prévio. Enfim, ela sai com a rescisão muito baixinha, em geral. Aí a gente explica isso. A pessoa automaticamente, várias vezes já me responderam: então, eu vou aprontar até meu patrão me dispensar. Eu falei: você vai conseguir. Porque, afinal de contas, ninguém vai ficar com o empregado que está aprontando e aprontando e aprontando. Mas você pode conseguir sair por justa causa, que é ainda pior do que pedir demissão. Perfeito. Por quê? O fato de você querer terminar o vínculo empregatício não significa que você está autorizado a parar de cumprir suas obrigações, a faltar indiscriminadamente sem apresentar justificativa, né? A começar a quebrar os equipamentos de trabalho, ou não ter atenção e gerar problemas e despesas para o seu empregador. Isso tudo é motivo para justa causa, não é motivo para rescisão sem justa causa, é com justa causa. Então esse é o primeiro mito que eu chamo a atenção de toda a sociedade. Não há autorização para o empregado se portar mal durante o contrato de trabalho. Não há. Em nenhuma hipótese. Perfeito. Esse é o primeiro mito, né? O segundo mito é o mito de que para sair ele só pode sair de comum acordo, né? Olha, meu patrão, eu quero fazer um acordo com meu patrão para ele me dispensar. E isso é ilegal, ainda é ilegal. O que nós temos é a dispensa em comum acordo, que pode ser feita, aí sim, legalmente, com a baixa, escrito isso, mas aí você perde uma parte do seu FGTS, né, da multa. Do aviso prévio. Você não vai ter metade só do aviso prévio. Do seguro-desemprego. Não vai ter seguro-desemprego, porque afinal de contas é você que está concordando em ficar no mercado sem trabalho. Eu sempre digo, seguro-desemprego é para quem foi surpreendido por ficar sem colocação. Se você já planejou, já pediu, já queria ficar sem um trabalho, você não tem seguro-desemprego. Afinal de contas, é um benefício resguardado para quem está em situação de risco. De risco, sem emprego, exato, sem perspectiva, opção, exato. Sem perspectiva. Perfeito. Então, esse é um segundo mito que eu gostaria de ressaltar, né? E o terceiro mito, que ele tem que obedecer toda e qualquer ordem do patrão. Não é bem assim.
As ordens que são manifestamente ilegais, as ordens que são ofensivas à moral e aos bons costumes, as ordens que implicam na prática de crimes, não devem ser cumpridas e podem não ser cumpridas. Mas, em geral, as ordens que não implicam em nenhuma prática de ilícito, nem nenhuma ofensa à moral e aos bons costumes, devem ser obedecidas. Então, a gente tem aí 2 universos, né? Então, em geral, se deve obedecer, mas não é um obedecimento cego, ninguém é escravo, né? Só os escravos, né? Vai ali, mata o fulano, aí o escravo tinha que ir lá e matar. Né? O empregado, não, ele contém a autonomia dele, contém o discernimento dele e a capacidade de analisar se a ordem que ele está recebendo vai causar prejuízos, vai ser problemática, enfim. Mas esses são 3 mitos que eu acho interessante citar. E são perfeitos porque servem também para o mito da parte empresarial. Sim. Porque você percebe que eles são completamente descrentes na possibilidade de conseguir, por exemplo, dar uma justa causa e ela não ser revertida na justiça. E também são assim, o mito, eles são crentes que o empregado sempre vai ter a maior força dentro de um processo, né? E aí a gente tenta explicar tudo isso. Claro. O problema, Deise, sabe o que eu percebo? É porque se fosse a nível de advogados fazendo a negociação para empregado e empregador antes disso acontecer, óbvio que isso é num plano utópico, né? Não teria como, especialmente o trabalhador, ter um advogado que faça um preventivo para ele, né? De forma de fazer as corretas indicações do que ele tinha que fazer, mas é isso, a gente colocar que não. A regra, inclusive, ela é em abstrato, então ela não está tentando proteger nem A nem B. Sim. Se você quer sair, peça para sair. Se você não quer que esse empregado fique, dê a demissão. Exato. Se vocês dois acham que há um pouco das duas vontades, então faça de comum acordo. Se o empregado atingiu algumas regras, gostou? Uma delícia. Que bom. Alguma regra da empresa realmente de forma muito séria, ou da CLT, né? Depende também. Pode ser mandado embora por justa causa, assim como se a empresa não ou pediu para que ele fizesse alguma coisa ilegal ou não recolheu alguns benefícios. Por exemplo, a própria verba de FGTS, né, o TST já está pacificando aí que é passível de rescisão indireta. Então, a gente percebe que são mitos. Isso. Nós que somos operadores do direito percebemos que não há essa descompensação. Porém, quando vai para o plano do dia a dia, fático, é onde acontecem essas rusgas e essas questões, né? E, partindo desse pressuposto, Deise, não deu para segurar a vontade dele ingressar com uma reclamação trabalhista, a vulgo colocar o patrão no pau, né? É assim que usualmente se diz. Qual é a análise que você faz quando um cliente chega para você, já que Deise representa, majoritariamente os clientes dela são reclamantes, empregados, e eu, majoritariamente, empresarial, né? Então, eu estou pedindo sempre esse ponto de vista dela como empregado para que a gente possa fazer esse contraponto. Então, me diga, quando um cliente chega até você e fala, eu quero colocar a empresa na justiça, o que é que você analisa, como que você conduz essa conversa com o seu cliente? E eu estou perguntando isso porque sei do tamanho da sua ética, do tamanho da sua, dos seus estudos filosóficos, né? Então, não teria ninguém melhor do que você para me dar essa resposta. Doutora Isabela, que a gente tem 2 perfis, né? Aquele que chega raivoso, rancoroso, chateado, e que já chega querendo processar. Antes de falar até do problema, ele fala primeiro do processo. Não é quanto tempo demora, aquela ansiedade com relação à procedimentalização daquela raiva. Quanto que vai dar? Quando que vai sair? Exatamente. E o segundo aspecto é aquele que chega com dúvidas a tirar, já na mente que ele procurou um advogado e que se aquelas dúvidas realmente ele entender que são procedentes, ele vai demandar. Então, para cada cliente, a gente tem um atendimento, né? Tem uma psicologia, né? Tem uma psicologia. Se você trata o cliente belicoso com muita frieza, ele não vai sentir que ele pode confiar em você para ser uma ferramenta. Mas, ao mesmo tempo, você não é ferramenta de ódio. Né? Advogado nenhum é ferramenta de punir o outro.
né? Nós temos a ideia de equilibrar o que foi desequilibrado, de restaurar o direito violado. Eu não tenho intenção nenhuma de prejudicar empresa alguma. Então, a gente conversa com o cliente, tenta baixar um pouco essa energia, tenta extrair dele a história, até para que ele possa desabafar, porque não faz bem para ninguém ficar com raiva, né? A raiva é um veneno muito malicioso, porque é um veneno que a gente engole achando que vai matar o outro. Então, a raiva não é boa conselheira, a ira não é boa conselheira, já diziam aí todos os filósofos dos estoicos, em especial o Sêneca, que fala bem da ira. A ira não serve para nada, não é nem sequer potência ou força. Olha só. Então, a gente atua para baixar essa energia e esclarecer essa pessoa sobre as reais potencialidades do processo dela. Porque, pasme, aquele que vem com mais raiva e rancor é o que vem mais iludido e mais cheio de fantasias. Porque, como ele está dominado por aquela emoção, que tira dele a razão racionalidade e a capacidade de análise, Sim. ele é o que provavelmente vai criar mais problema para o advogado no futuro, se ele não alcançar o que ele pretende. Então, ele é o que tem que ser o melhor esclarecido. Né? Todos têm que ser esclarecidos, mas ele tem que ter um cuidado dobrado. Já o cliente número B, que é aquele que vem para tirar as dúvidas, ele está mais macio, ele está, muitas vezes até já está consciente do direito dele, já fez uma boa pesquisa no Google, já fez uma boa pesquisa com a inteligência artificial, porque não se enganem, colegas e ouvintes em geral. Ninguém procura um advogado sem antes olhar quem você é, já olhou teu perfil no Instagram, já olhou teu perfil na internet, já viu o vídeo seu se você fala, já te sabe qual é a sua figura, então ele já vem com uma ideia já muito colocou pronta o seu nome ali no Google, no Jus Brasil, para saber. Já sabe se você tem muito processo, se você não tem. Enfim, já buscou por você. Perfeito. E já buscou pelo direito dele também, pelo menos no básico. Então ele não vem totalmente frio. Então você mostrando um conhecimento, esse cliente também, ambos esses clientes eu considero clientes muito bons, clientes ótimos de fechamento. Agora, claro que com cuidado da expectativa de cada um, você saber administrar. Né? O cliente mais manso, o cliente que vem com a expectativa do direito violado, a gente trabalha sempre com a verdade. Então, no meu escritório, é proibido qualquer tipo de incremento no direito alegado, é proibido qualquer tipo de invenção. Porque o colega dele veio e alegou esse direito. Eu pergunto para ele se ele também tem essa queixa, porque os processos não nos pertencem, eles pertencem às partes. Perfeito. Então, às vezes, a pessoa tem aquele direito, mas não quer discutir aquilo, por vários motivos, às vezes até por motivos morais. Eu combinei que seria assim, e para mim vai ser assim, ainda que a gente saiba que esses combinados não valem. Né? Combinar com o empregado que ele vai fazer 1 hora extra por semana e não vai receber, equivale a nada. Mas se o seu empregado for tão ético, cuja palavra dele vale mais para ele do que o dinheiro de um processo, ele vai dizer isso para o advogado dele e não vai permitir. Então eu respeito esses acordos, respeito a ética do meu cliente e respeito a minha ética, no sentido de não desrespeitar o direito, trazendo para ele elementos que ele não possui. Então, a gente não aumenta, a gente não inventa. Se o cliente não lembra, a gente coloca que ele não lembra e por isso estamos pedindo esclarecimento e a exibição do documental com relação àquele pedido, para que a gente evite o quê? Que a justiça seja utilizada, mal utilizada. Né? A gente só é instrumento do bem, da justiça, do correto, quando a gente também age em de forma alinhamento correta, com isso. Perfeito. E, Deise, nós já estivemos em lados opostos no processo e eu posso confirmar cada palavra que você disse. Suas petições são extremamente diretas, uma leitura muito gostosa de fazer, além da técnica, óbvio, mas obrigada. Né, reta, direta e sem fazer pedidos inexistentes na realidade fática da questão. Posso dizer a mesma coisa com relação a você, não pela nossa amizade, mas porque nós temos uma justiça em geral muito boa, né? Nossos colegas são muito éticos, graças a Deus. Mas, assim, alguns se destacam, né? Pela sua acuidade técnica, pelo seu zelo pelo que faz. E eu busco ser uma dessas pessoas e me inspiro nas pessoas que são assim. Com certeza. Né? A gente tenta entregar o melhor trabalho. Eu achei muito importante você falar isso, porque esse é um podcast também voltado para a advocacia, especialmente a advocacia que está iniciando a carreira. Então, isso é muito importante. Não vale a pena, especialmente porque a sua carreira vai ter quantos anos ainda pela frente? Sim.
Então, não faça aquela petição de A a Z. Se as pessoas soubessem. Que nem vitaminas, né? Tome vitamina, complexo de vitaminas de A a Z. Elas não iriam por outro caminho. É muito Perfeito. bom. É muito bom andar com a cabeça erguida, é muito bom olhar para o colega no olho, né? O que você diz, o colega pode confiar. Né? Não se trata de revelar suas estratégias, cada um tem as suas. Né? Mas não ser com um colega sorrateiro, não ser com um colega desonesto, não ser com um colega enganador, porque isso tudo traz para nós um peso negativo. Né? Essas piadas todas com advogado desonesto vêm de onde? Vem justamente desses momentos em que se sucumbe a esse tipo de atitude. É porque às vezes a gente tem que concordar com as piadas, né? Infelizmente. Justamente. Infelizmente, mas acontece. E você, quando percebe que, de fato, nesse cliente, na psicologia aí que a gente está falando ainda, que ele realmente não tem direito, você acha que ele consegue se convencer ou normalmente ele procura um outro colega? Eu sempre digo que às vezes o cliente vem para a gente confirmar o que ele quer ouvir. Né? E não é nossa tarefa fazer isso. A verdade, às vezes, ela é amarga. A verdade, às vezes, a tua justa causa tá justa. A tua justa causa é impossível de se reverter, ou é muito difícil de se reverter. Às vezes a pessoa fica absolutamente consternada, às vezes fica com raiva. Eu já tive um cliente que deu um murro na porta do meu escritório. Porque eu disse para ele... O que ele não queria ouvir. Que ele não tinha direito algum. E que ele estava errado no pensamento dele. Ele ficou muito irritado comigo. Mas para isso eu tomei como lição. Eu digo, olha, eu também falhei na minha comunicação. A gente precisa adotar uma forma de comunicação que também seja a menos lesiva. Eu disse para ele de uma forma leve, ele mostrou uma irritação. Ao invés de eu atuar para que ele amolecesse mais, eu também me irritei com a situação e também mudei o tom. Levantou e também aí... Então a falha, na verdade, foi primeiro minha, né? Nesse caso. E não tenho vergonha nenhuma de falar que falhei, porque a gente tem que analisar o que a gente faz a vida toda. Para crescer e evoluir. E a partir dali eu entendi que eu precisava buscar um conhecimento que eu não tinha. Comunicação não violenta. Então eu busquei ler um livro de comunicação não violenta, busquei ver alguns vídeos no YouTube de especialistas, não de charlatões. Olha, o YouTube tem milhões de vídeos, mas vídeos valiosos tem pouquíssimos. É verdade. Então a gente busca os especialistas, busca as pessoas sérias. Assisti e me capacitei um pouco mais e comecei a colocar em prática aquelas ideias. Perfeito. E para mim foram muito valiosos. Mas eu lhe digo, a gente nunca está 100% preparado, o ser humano, ou a caixinha de surpresas. Com certeza. Eu me recordo, conversando com alguns magistrados daqui do nosso TRT, e Dr. Tennyson, doutora Júlia, nessa questão do Sejusc, que eles falam que uma das técnicas é você deixar a pessoa realmente, literalmente, desabafar. Sim. Né? A pessoa, às vezes, ela tá precisando só falar. Depois que ela fala, você começa a realmente pontuar. E isso acontece também do lado empresarial. Porque o empregador, ele chega, às vezes, com muito sentimento de ingratidão. Eu acho que esse é o sentimento que eu mais vejo nos meus clientes. Mas foi a pessoa que eu ajudei, mas foi a pessoa... Veja, ninguém pediu para que você ajudasse fora daquilo que é o contexto da lei. Se você fez... Que bom para você como ser humano, mas não como empregador. Eu não posso chegar para o juiz e dizer que você pagou a escola da filha dele, que você... Não é isso, porque o que eu percebo é que essa relação empregado-empregador tem que entender que tem que haver uma certa proximidade, óbvio, porque se vem todos os dias, especialmente pequenas empresas, médio, as grandes até é mais difícil, mas que há de se cumprir um contrato que existe, seja ele... escrito ou não, existe um contrato bilateral onde ambas as partes têm direito, ambas as partes têm deveres, e é por isso que, inclusive, aí eu sempre falo para os meus clientes, faça por escrito, porque depois para você tentar provar aquilo que foi verbal, que foi de WhatsApp, né, não dá certo. Então, eu acho que é isso mesmo, eu procuro esperar eles desabafarem. Isso. E aí vou pontuando que eu concordo, que ele ajudou, que isso é muito bom, mas que isso, para a justiça, não teria peso. Perfeito. E aquilo que ele deixou de fazer, achando que compensaria com isso, não adianta, vai ter que pagar isso. Né? Eu já vi casos em que clientes meus, inclusive, me disseram, olha, me ajudou muito, me deu geladeira, aí mobiliou minha casa, às vezes até ajudou a pagar uma parte da casa daquele empregado. Mas...
eu me sinto injustiçado, porque eu fiz isso aqui, e eu nunca recebi. E muitas vezes o tratamento, né, desigual também, né? Eu chamo muita atenção a isso, Isabela. O ser humano, os motivos que o move, né, os seres humanos, os motivos que os movem, são os mais variados. Mas a sensação de competição e a sensação de ser preterido são as duas que agudizam na relação de emprego. É verdade. Então, ser colocada em comparação com outra pessoa e a outra pessoa ter sido a vitoriosa, gera nesse empregado uma perspectiva negativa. E a mesma coisa a relação de que ele fez e nunca foi reconhecido. Né? Às vezes, um muito obrigado vale mais do que uma cesta de R$500. O que a pessoa quer é que aquela pessoa olhe no olho dela e diga: você foi muito bem. É realmente um agradecimento, é um reconhecimento. Claro que eu não estou dizendo aqui dê um bombom, viu? E obrigado, porque a gente já sabe que os empregados... Aí tá aí a trend do TikTok, né? Tá aí a trend do TikTok, deixando claro que o bombom não é reconhecimento. Exato. Então, dê sim alguma coisa que tenha valor, mas principal, reconheça. Olhe nos olhos e diga. Isso, porque a relação de ser humano para ser humano. E eu sempre falo para os meus clientes essa questão de que 90% da comunicação que causa as rescisões contratuais são ruidosas por falta da comunicação. Às vezes o empregador acha ele excelente, mas caramba, eu já estou pagando a gratificação dele. Sim, mas ele quer que você olhe nos olhos dele e diga obrigado. Isso. Além de pagar. Né? Principalmente da mesma forma que ele que só também bate nas costas. Obrigado. Não, também tem que haver o reconhecimento financeiro. Exato. Né? Então é isso mesmo. E agora vamos lá para a parte de que não deu jeito, teve que ter um processo, um litígio, mas estamos ali na fase de fazer o acordo. É bom fazer acordo? O que você acha? Sempre. Não existe nada mais violento do que você ter um problema com alguém que você teve um convívio e você entregar esse problema para uma pessoa que nunca os viu resolver. Alguém vai sair extremamente isso que você insatisfeito. falou. Com todas as vênias e respeito à nossa Justiça do Trabalho, Claro. inclusive especificamente o tribunal onde a gente atua, que é um tribunal célere, muito bom. Porém, é espetacular isso que você falou. É alguém de fora que não participou daquela relação. E que vai ter uma verdade parcial, ainda que seja a melhor instrução do mundo, com as testemunhas mais qualificadas e mais claras que existam, ainda será uma parte da verdade. A verdade inteira só sabem as duas partes. Então, a chance disso deixar insatisfeito uma das partes é 100%. Agora, ainda existe uma chance de 70% a 75% das duas partes saírem satisfeitas. Veja, entra-se com o processo e as duas partes saem satisfeitas. As duas partes podem sair com a sensação de injustiça. Um acordo não é uma confissão de culpa, não é uma vitória sobre o outro, não é uma derrota do outro. Um acordo nós conseguimos restabelecer a civilidade entre nós e reconhecer que, diante das nossas falhas, que podem ser recíprocas, inclusive, nós conseguimos normalmente resolver. Normalmente, né? Sim. Há uma falha de um lado e há uma falha do outro. Às vezes uma falha até de clareza. Quantos empregadores, né, quando eu advoguei para a empresa, disseram, mas eu fico chateado, é porque se o fulaninho tivesse me falado que isso aconteceu, eu teria pago. Resolvido, teria pago, né? Por que eu não ia pagar, doutora? 20, 30 reais no mês? Não tem sentido. Tudo bem, mas faltou a comunicação, faltou. Já estamos na outra fase, na fase do litígio, e agora... E o acordo tem uma vantagem que eu acho que sobreleva tudo, né? O acordo, ele não considera correções, não considera atualizações. O acordo, ele sempre tem concessões recíprocas, ou seja, ninguém faz um acordo para receber o que pediu 100%. Então, as partes estão concedendo. Quando você tem dois advogados qualificados... Perfeito. Você confiou o seu direito a uma pessoa qualificada, uma pessoa preparada, uma pessoa que entende, e outra parte confiou, pode ter certeza que será debatido em cima dos fatos, e não de fantasias, e não de números inventados. Em cima de riscos, em cima de fatos. E advogados, escutem bem isso. Cheguem numa audiência com proposta de acordo. Eu fico abismada quando eu vou assistir alguma audiência, porque eu realmente
só não chega uma proposta de acordo em casos O muito... cliente não permite, né? Exato, Só se o muito... cliente disser que não, de jeito Não, nenhum. e ainda assim, quando o cliente acha que não, eu ainda tento convencê-lo, porque qualquer Sim, processo é risco. é risco, claro. Qualquer processo. Claro. É isso que você falou, pode ter a melhor testemunha, pode ter toda a documentação. Pode ser que no dia que você esteja chegando ao seu trabalho, você se atrase Isso, e tome uma revelia. E aí não adianta nada, toda a sua defesa, sua testemunha. sim. Pode ou não pode acontecer, não é E mesmo? às vezes se confia tanto, né, em testemunhas. Eu já Ah. tive testemunhas que eu levei Isso e teria- que eu me perguntei se ela foi lá para destruir meu processo, Olha, né? Então, testemunha mereceria um podcast só só sobre elas. sobre elas, né? Tem um doutrinador, é bem antigo, eu esqueci o nome dele agora, do processo civil, que ele falava, né, que há muito tempo atrás, eu não lembro se foi Humberto Teodoro Júnior, ou se foi alguém até mais antigo, que falava assim, a prova testemunhal é a meretriz das provas. Meretriz das provas, é isso mesmo. É aquela mais volúvel, é aquela mais Eu difícil. fiz a faculdade com essa Com essa- frase pronto. no TGP, eu acho, né? Isso, Direito Teoria Geral do Processo. Teoria Geral do Processo, né? É isso mesmo. Concordo. Não é confiável. Não, não é. As pessoas Não é. ficam nervosas, as pessoas se atrapalham, as pessoas respondem o que não entenderam que lhes foi perguntado. Pasmem, as pessoas respondem sem ter sequer entendido o que A foi pergunta. perguntado a elas. Aham. Então, como é que você vai controlar uma coisa dessa? Não tem como. Não, não tem. E Não advogado não pode treinar a testemunha. Você pode explicar quais são os fatos que vão ser tem. O que ela debatidos. sabe, o que é né? que vai Porque ser senão dito também... ali, mas instruir no sentido de ensinar a responder não existe. Até porque instruir pode acontecer o seguinte, na hora que o juiz perguntar, a testemunha dizer, foi o advogado Isso, aí ali você vai estar que me disse isso. numa situação Né? muito difícil. Muito, por N motivos. N motivos, inclusive com a sua própria classe, Sim. não é mesmo? Problemas. Então, concordo com você. Essa questão do acordo, eu acho também que vai muito da maturidade do advogado, e vou te dizer a minha própria experiência. Quando eu iniciei, seja na defesa do reclamante, que iniciei assim, né, posteriormente, que fui para a área empresarial, acredito que você também, porque você também já teve a fase de experiência de fazer a defesa de empresas, eu era muito combativa. Então, para mim, o acordo, quando eu achava que eu estava devidamente munida, Você queria ganhar. sabe, eu queria ganhar. Eu também passei por essa fase. Eu Exatamente. acho que são fases da E advocacia. aí, depois lá, por mais que você tenha feito o melhor trabalho, apresentado as melhores provas, o resultado Não vinha. foi ruim para o seu cliente. Isso. E aí aquilo começou a me machucar mesmo por dentro, porque eu sou da que veste a camisa muito absurdamente, com a racionalidade, porém, Claro. na hora, né, estou ali para aquilo. E eu passei a fazer muitas análises de risco de como fazer proposta de acordo. E isso foi muito importante para minha advocacia, muito mesmo, para os meus clientes. E só que isso vem muito com a maturidade. Então, eu Sim. gostaria de passar um recado para os advogados mais jovens e também para os clientes, empresários. Tenham um olhar diferente doutora, tem proposta de acordo? E assim como você, advogado de reclamante, tem a contraproposta ali. Porque você percebe também uma outra falha dos colegas, é quando a empresa faz, né, proposta de acordo, e aí o juiz pergunta para o advogado, não aceito. Sim, não aceita, mas qual é a sua contraproposta? Perfeito. Não, a petição inicial. Não, meu amigo, aí a petição inicial é a condenação ipsis litteris do que você pediu. Aí eu tô fazendo acordo, né? Né? Eu deixei de fazer um acordo uma vez, foi muito engraçada essa história. Eu fui pra audiência, chegou lá, eu disse, olha, eu tava pela empresa, a gente vai... Os pontos que nossa proposta é desse valor aqui, X. E os pontos da proposta são esses. Hora extra, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso aqui é o que a gente entrou em proposta para poder fazer uma composição, doutor, para ele entender como é que eu cheguei naquele valor. Pronto. O colega, não, porque não tem o vale transporte. Aí eu disse, doutor, veja, tudo bem, mas que nós estamos aqui defendendo, tudo bem, mas nós colocamos isso. O senhor teria uma contraproposta? Não, só se pagar o valor do vale transporte. Ok, ele ficou batendo o pé nisso. E chato. E o cliente dele, no telefone celular, sem prestar atenção nenhuma. Nada. Ok, eu tava lá, né? Primeira pergunta para o reclamante que eu fiz. O senhor ia e voltava de casa para o trabalho, de ônibus? Não, eu ia de carona.
Acabou. Aí eu disse, excelência, eu queria voltar para a proposta de De acordo, acordo. para ver se a gente pode encerrar e a gente almoçar cedo. Boa. E aí, como Aí o juiz, encerrou? doutor, porque o senhor bateu o pé, por isso não ia fazer um acordo, Por porque não causa tinha agora seu disso, cliente, já tirou o vale transporte confessou dele. Então que acabou, não tem o vale direito. transporte aqui não tem como, o senhor sabe, ele tá dizendo que não usava, eu não tenho como dar. O juiz falou. Aí ele, tudo bem, vamos fazer então. Olha Meu só. Deus. Poderia ter poupado tempo, Claro. vergonha alheia. Vergonha. Agora eu vi que o cliente dele estava no WhatsApp. Isso também é percepção. Porque eu tava falando ali chateada, porque, poxa, eu tô falando sobre Vale Transporte, ele vai ficar ligado, não vai responder. Mas como eu vi que ele tava no WhatsApp, eu disse, não tô prestando atenção em nada, não tá ouvindo nada. Pera aí que eu vou pegar ele. Perfeito. Quando eu perguntei, ele já, na inocência, falou. Aí eu disse, olha aí, tá vendo? E é assim que acontece. E indo para esse caso prático, Daisy, você consegue se recordar de algum caso muito emblemático na sua vida profissional que te marcou mesmo? Seja defendendo reclamado ou reclamante, que você pode compartilhar eu já aqui? tive, assim, casos Eu sei que que tem muitos, ficam na memória, né? Mas né, alguns da gente, né? fixam mais, Mas né? assim, eu não foi o caso em si, a decisão em si. Mas do lado do reclamante, às vezes o reclamante é muito humilde, né? Muito humilde mesmo. É uma empregada doméstica, é uma pessoa, às vezes, sem instrução, pedreiro, uma pessoa que não teve oportunidade de estudar. Então, ele não entende muito o que é isso, o que é aquilo, o que é deferimento, o que não é, o que é... Enfim, ele sabe do dinheirinho. E eu me lembro que a gente ganhou um processo, não foi nenhum valor tão absurdo, né? Foi um valor de 100 e poucos mil reais. E era uma pessoa bastante humilde, né? Que ganhou esse dinheiro. Porque realmente muita coisa tinha sido sonegada. Ela fazia muita hora extra, fazia uns 4 horas extras por dia. Porque ela tinha que dobrar, não sei o quê. Enfim, era uma situação bem ruim a dela, de trabalho. E que ela fez durante muitos anos. E nós ganhamos e tal. Quando nós conseguimos receber, né? Que eu chamei para fazer a prestação de contas, como a gente tem que fazer, explicar e tal e tal. Ela chorou na minha frente e disse assim... Doutora, finalmente eu vou ter uma casa. Mas aquilo ela falou num sentimento, uma pessoa já de uma idade. Foi né, que uma vida ganhando inteira. um salário mínimo, como é que se tem uma casa própria? Né? Eu não preciso nem comentar com vocês sobre a impossibilidade financeira disso acontecer. Muita dificuldade, os filhos, enfim, muito difícil. E aquilo ali, a gente vê que a gente também transforma vidas. Não transforma com dinheiro somente, mas transforma com aquele trabalho, né? Transforma vidas. E também já tive a oportunidade de receber abraços também de clientes assim, dizer, olha, doutora, não é porque eu não vou pagar nada nesse processo, mas é porque realmente assim, a sensação que eu tive quando eu recebi esse processo é que eu ia ser extorquido. E isso eu acho que não dá. E também já tive uma situação que foi muito bonita, na minha opinião, que eu estava pela empresa, que chegamos a um resultado de que o empregado não tinha direito à indenização pelo acidente de trabalho, porque foi considerado que foi culpa exclusiva dele. O que é muito difícil, mas naquele caso, eu não vou dizer os elementos porque não importa, né? Mas foi considerado que foi culpa exclusiva, então foi uma vitória para mim. Com certeza, como advogada. Mas ainda tinha uma melequinha, né? Um pedacinho que ele ganhou, né? Que ele tinha dinheiro e tal. E o Sejus que nos chamou. E ele chegou lá e ele tinha piorado em decorrência do acidente que ele sofreu. Ele chegou de muleta, numa situação assim, maltrapilho, a barba por fazer. Você via uma pessoa judiada, trabalhar, possivelmente, judiada. Né? Meses depois, quase ano. E aí o meu cliente falou assim, olha, eu vim para fazer um acordo para parcelar, mas eu não vou parcelar não. Eu vou pagar o valor e assim, eu vou dar mais 5 mil reais para ajudar ele. Olha só. Mas não foi naquela colocação magnânima de que eu sou superior e eu estou com pena de você, mas naquela colocação humana. Humana mesmo. Né? De que eu posso fazer algo por você. Eu não tenho responsabilidade pelo que te aconteceu, mas eu posso fazer algo por você. Que eu não queria que isso tivesse acontecido com você. E isso, assim, me marcou muito também, porque a gente às vezes acredita... Vendo só problema, né, Bela? Com certeza. Desculpa, chamei de Bela, né? Minha amiga Bela. Gente, é Bela e Bela no nome. Ai, pronto. Às vezes a gente acredita que o ser humano só mostra a sua pior face, né? A face da disputa, a face do querer ganhar para qualquer preço. Mas às vezes a gente vê também que o ser humano é muito bom. E é muito bonito também quando a gente vê que o ser humano pode manifestar o que é melhor dele. Então, para mim, esses momentos assim marcaram. E toda vez, não que eu ganhe, às vezes eu já perdi e disse, que bom que eu perdi. Perdi lutando, perdi entregando tudo de mim, mas eu perdi pro certo.
Exatamente. Eu não perdi por errado. Exato. Né? Porque... Então, que bom que a justiça aconteceu. Exato. Acontece mesmo. Então, eu acho Já que esses momentos são todos aconteceu comigo. bonitos. Perfeito. Lindas histórias. São bonitas mesmo. Eu gostaria de recordar que eu também, né, tenho diversos casos que são emblemáticos, mas eu queria lembrar um que foi com você. Eu lembro que no nosso caso, Deise, você estava representando uma gestante. Isso. E eu estava pela empresa e ela havia sido demitida sem nem ela mesma saber que estava gestante. Então, de fato, não teve uma má-fé da empresa, né? Porém, depois, ela pediu para voltar e aí ela tinha entrado meio que como estagiária, tinha um contrato de experiência, tinha uma questão envolvida nisso aí. E aí foi quando o cliente me chamou e tal. Aí eu já vi petição, doutora Deise Almeida. Eu falei, oh God. Eu já falei para eles assim, olha, veja, para vocês verem como faz diferença pessoas capacitadas. Você sabe que vai ser um combate duro, tecnicamente, né? Muito bom. Disputa boa, né? Isso, então, que vai exigir muito da gente, né? E aí eu falei para eles, falei, veja, esse tema de gestante perante o TST, e olha que o TST, isso foi há uns 2 anos atrás, mais ou menos, então ainda não tinha o posicionamento de hoje, que é sacramentado. Que... E veja só, se não tivéssemos feito o acordo, o processo possivelmente estaria no TST. Sim, afetado. E, né, olha meu cliente aí, ia ter que pagar com juros e correção monetária. Mas, para que vocês entendam, fizemos uma composição, juntamente com uma juíza também de uma humanidade maravilhosa, que tem aqui no TRT 20, e fizemos uma composição muito inédita, até ela mesma, né? A proposta de Deise foi muito interessante. Os meus clientes ainda carregavam aquela carga emocional toda natural. E aí eu... Não, mas ela só trabalhou 2 meses e eu nem sabia que ela estava grávida. Como é que ela... Daí você explica, olha... Importa, né? Nesse caso não importa. E não é ela que está sendo protegida. É o que está dentro dela. Então, assim, você pode ficar até com raiva dela, mas para quem você está dando dinheiro, nem vai ser, né? É pro bebê, lógico que é ela que é a mãe que vai cuidar, mas enfim. E nós fizemos um acordo muito interessante, que foi o seguinte, para o meu cliente pagar os 14 meses absurdo, né, da indenização ali gestacional seria muito pesado, era um cliente de um porte muito pequeno, acho que tinha 5 empregados lá. Isso. E para ela esperar um processo também, ia ficar grávida, ia nascer o bebê e ainda não ia ter o dinheiro para não ia ter recebido o dinheiro. Para o meu cliente, eu também explicava isso para ele, olha, isso chegando no TST, a probabilidade da gente perder é muito grande. Porque a turma tal ainda tinha uma questão de entendimento de turma, alguns, né, entendiam que sim, outros que não, na questão do contrato temporário e tal. E eu falei para ele, isso vai vir com juros e correção monetária muito grande. Então, vamos entrar num acordo? E aí, Deise veio com a seguinte proposta, de que os valores dos salários fossem sendo pagos mês a mês, de forma que seria interessante para o meu cliente e para a cliente dela, que ao final do contrato seria feito o contrato. Então, assim, nós colocamos futuramente, né, um pagamento de um acordo e deu tudo certo. Deu tudo certo. Ao final, foi dado baixa na carteira, foi paga a rescisão. E certamente os nossos clientes não carregaram tanto peso, né? O peso daquele processo, tanto ele como ela, né? Então, eu queria relembrar essa nossa foi um momento muito importante também. Atuação de 2 pessoas realmente com racionalidade, porque sempre o acordo, gente, é para trás, né? O contrato de trabalho acabou ali, e aí e nesse aí a gente conseguiu fazer com que fosse para frente, para que o contrato de trabalho continuasse normalmente. Fosse pago de forma mais suave pela empresa. E para ela foi bom, porque teve o dinheiro dela, a dignidade dela, mês a mês, até o final do contrato de trabalho. Não é mesmo? Muito interessante. Pulando aqui agora, nessa questão toda nostálgica aí, para o futuro. Ela me chamou de Bela, então agora eu vou falar como eu chamo ela. Deisoca. Isso. Me conte sobre inteligência artificial. O que você tem utilizado, para quais finalidades, como é que você está vendo essa questão? Inteligência artificial é um fato, né? Hoje não é mais se você
quer ou não usar, né? Se você gosta ou não de tecnologia. Hoje, o advogado que ignora um intelecto artificial, a inteligência artificial, é um tolo. Tá para trás. Porque já ficou. Faz para você pareceres, faz para você petições, faz para você análises, faz e-mails, enfim, te ajuda a reunir informações. Você alimenta com teus dados e teus processos. E ele organiza melhor para você, melhora as tuas petições. Se você pede resuma, se você pede melhores, se você... Enfim, sabendo comandar a inteligência artificial, eu costumo dizer que é um verdadeiro foguete interestelar. Uhum. Agora, o piloto é que define se ele vai andar na Terra ou se ele vai abraçar as estrelas. Então, é preciso se preparar para utilizar a inteligência artificial. Não é só brincadeira de diga que ChatGPT o que é isso, ou faça um desenho. Isso é um uso tolo. O uso para o trabalho é um uso totalmente diferente. Então, eu lhe digo, hoje com os avatares, né, que a gente prepara, que buscam informações, onde a gente burila essas informações, como é que a gente trabalha as decisões judiciais, como é que faz jurimetria, hoje é muito valioso. Eu respondo consultas com a inteligência artificial. Claro que sob minha supervisão, não existe nada automatizado 100% no meu escritório, mas passa tudo por mim. Imagine, o que eu demoraria 20, 30 minutos para escrever de uma resposta a um consultivo, a inteligência artificial responde em um minuto. Um minuto não, né? Alguns segundos, organizadamente, com um vocabulário que eu escolho o nível, com uma precisão que eu escolho, e eu, com meu conhecimento, melhoro aquilo ali e entrego. Perfeito. Uma coisa que eu demoraria 2 horas, eu vou demorar 20 minutos. Eu achei 10 minutos. Muito interessante, porque diferente de outras ferramentas que nós fomos crescendo vendo, por exemplo, a Google, né, quando surgiu e tal, essa questão da inteligência artificial é você conseguir dosar essa parte da precisão, né? É muito interessante. 10%, 70%, 90%, isso. Porque a depender da redação que você precisa escrever, ela tem que ser mais técnica, mais seca mesmo, ou a depender ela tem que ter um pouco mais de calor, mais de humanidade, né? Então, eu sou apaixonada pela inteligência artificial. No mesmo nível que tenho medo dela. No sentido que você falou. Quem tá pilotando, se não souber pilotar... É inútil, né? Vai parar nas estrelas ou vai cavar o chão. É aquela coisa, hoje é preciso entender que para usar, você tem que ter conhecimento. Não é a pessoa que não tem conhecimento com a inteligência artificial equivale a alguém que nunca usou uma enxada, usa pela primeira vez, só vai conseguir se machucar. Vai sentir muita dor. Perfeito. Vai ter muito calo na mão, porque não sabe sequer empunhar. Então, eu digo que hoje é preciso investir nisso. Eu uso, às vezes, nos meus processos, uso, às vezes, para tratar meu consultivo, e tô aí estudando um uso de peticionamento. Então, eu estou preparando aí alguns modelos peticionais dentro da inteligência artificial. Com o seu tom, com a sua forma, exatamente, né? Para que meu estagiário, ele parta de um modelo muito melhor do que o que eu fiz hoje. O que a inteligência artificial tem de mais belo é que ela melhora o teu trabalho. Seu trabalho é bom? Não existe nada que não possa ser melhor. Você estudou bastante? Não se preocupe, existem bancos de dados que você nunca teria nem acesso na sua vida, que a IA vai ter. Livros, conteúdos, pareceres, enfim, sabendo direcionar a busca das informações e sabendo direcionar e perguntar corretamente para a máquina, indicar o que ela vai fazer, ela vai te dar maravilhas. Perfeito. E uma questão aqui para arrematar esse tema. E ler a petição linha a linha depois que é feito pela máquina, né? Porque já aconteceu com você dela delirar? Dela falar uma coisa que tá fora, né? Que tá fora. Do esquadro. Isso, faz. E aí, se não faz a revisão, né? A revisão no escritório é 100% humana, porque senão você Até pode... porque a gente responde pelo que vai para a justiça, pelo que vai para nosso cliente. Então não adianta falar, não foi o ChatGPT, não foi o Gemini, não foi o não sei o quê. Não, essa não conta. Quem assinou a petição? De quem era o token? Exatamente. Então tem que ter cuidado, porque a máquina ela vai responder a qualquer custo. Ela foi criada para responder. Perfeito. Então, se ela não tiver informação, ela vai criar informação para você. Ela é tão inteligente que ela vai criar. A gente não pode criar
textos de lei que não existem, jurisprudências que não existem, argumentos que não existem. Então, ter muito cuidado com o uso e a leitura. Não dispensa a leitura, não dispensa o contato humano. Perfeito. E tem que ter bastante acuidade nisso, porque... E principalmente, né, saber burilar a ferramenta, né? A ferramenta não é boa nisso, nada é bom 100%. Existe algum livro que resolva todos os seus problemas? Não. Por que a IA vai resolver todos? Exatamente. A gente não pode ter essa inocência. Então, precisa Exato. do ser humano e precisa do ser humano preparado. Então, não é isso adianta que também qualquer ser humano. É isso que eu tenho, assim, alertado muito lá no escritório. A gente tem entrado bastante com essa questão da inteligência artificial desde o ano passado. Só que lendo. Isso. Porque já peguei coisas delirantes da máquina mesmo. Isso. Que eu não escrevi, que eu não pedi para ela fazer. E se eu não tivesse feito a releitura final, não iria satisfazer. Não. E o contra-argumento também, né? Você pode pedir para a inteligência artificial te mostrar os contrapontos de todos os seus pontos alegados. Como seria a defesa no caso dessa petição inicial? Aí você... E como então seria a petição inicial para... Claro, porque você vai naqueles... Imagine você... É um jogo de xadrez, né? Exatamente. Se eu consigo ver todos os passos do meu opositor antes dele fazer os passos, eu Tô ganho na o jogo. frente. Tô na Eu ganho o frente. jogo. Então, isso é muito valioso também. A inteligência artificial, às vezes, ela pode jogar ping-pong com você. Olha, eu disse isso, você disse aquilo. Eu disse isso, você disse aquilo. Vai chegar onde? E o tribunal, como é que ele se posiciona? E como é que eu fecho aqui a janela para o tribunal olhar para o meu caso de maneira diferente? Isso tudo a inteligência artificial te dá em um segundo. Eu usei, num processo bem recente, inclusive, tem o quê? Foi julgado, acho que mais ou menos uns 2 meses atrás. E eu fiz ele no começo de janeiro. Que eu peguei os acórdãos dessa turma sobre esse tema, especificamente do relator, e pedi para que ela me mostrasse um padrão. Sim. E aí eu fiz o recurso conforme... O padrão. E deu certo. E bingo, né? Bingo. Bingo. Todo mundo quer ouvir o que pensa. Se você está lendo aqui um recurso que está falando exatamente o que você pensa, você se sente agraciado e se sente propenso a continuar naquele mesmo entendimento. É óbvio. Isso aí é um uso inteligente o uso inteligente. E não ficar o uso preguiçoso, recreativo, né? Ou ficar preguiçoso, porque querendo tem algumas que a pessoas que fazem as petições de forma recreativa. A petição inicial... Assim... Não, gente, não façam isso. Você falou em ping-pong, né? Então, vamos fazer um ping-pong aqui? Vamos lá. Então, eu vou fazer umas perguntas e você tenta responder com uma palavra ou da forma mais rápida que você puder. Danos morais. Banalizou ou ainda é um instrumento essencial? Está banalizado e só vai virar essencial se a sua petição tiver diferenciais. Perfeito. Audiência, você prefere virtual ou presencial? Eu acho que a advocacia é esporte de contato. Instrução Eu adoro coladinho no juiz as suas e na formas outra parte. Agora, conciliação e outras coisas, até a sustentação, eu acho que se for virtual ao vivo, sim, tudo bem. Sem gravar. Se for gravado, eu tô com a OAB, Deus me livre, nunca na galáxia, de forma nenhuma. Uma lei ou um artigo de lei que você mudaria se pudesse hoje? O artigo sobre tudo está abrangido no contrato de trabalho. Né? Aquele artigo da CLT que se usa para desvio, acúmulo de função, acho a redação dele extremamente vazia. Para mim, ele fala do nada e de coisa alguma. Né? Quando diz, o empregado está obrigado a tudo que seja compatível à sua função. Gente, pelo amor de Deus. O que é compatível à tua função? Se existe CBO, se existe contrato de trabalho, se existe ordem de serviço, pelo amor de Deus, é isso que vai dizer. Se você não tem, então você prova que você é que vai ter que pagar. Realmente, é um artigo muito... Isso acabaria com essa discussão inócua de o que é desvio, acúmulo. Exato, para o lado patronal também. Claro, isso deixaria claro o que cada um vai fazer e ponto final. E aí a gente avançaria. Aonde que a gente assina a petição para pedir a modificação? Abrir seu olho para isso, né? Leis muito vagas, quando se trata de obrigações, geram insegurança jurídica. Perfeito. E... para encerrar, um conselho para um advogado recém-formado. Conselho para o recém-formado. Primeiro, invista em se tornar muito bom muito rápido. Essa é sua prioridade. Seja muito bom muito rápido. Então, aprende logo as ferramentas, aprende logo os instrumentos de acordo, usa as mídias sociais de uma forma racional, tenha seriedade na sua profissão, autorrespeito.
E, principalmente, construa sua carreira com bases éticas. Isso vai dar certo. Eu não conheço ninguém que tenha se construído assim que não tenha dado certo. Então, se eu dissesse para um filho meu, eu falaria isso. Não se deixe contaminar e demore muito para escolher sócios. Mas muito. Mais do que para se casar. Porque num casamento você tem compensações que numa sociedade você não possui. Então, se vai ter sócios, os tenha depois de conhecer profundamente essas pessoas. Só vire amigo de sócios em casos muito especiais, porque a tendência é acabar com a sua amizade. Então, com a sociedade e com a amizade. Exato. E com o seu bolso. Exato. Realmente, muito bem. Então, são os conselhos que eu daria muito a mim mesma, sábios. viu? Inclusive, no passado, se eu voltasse no tempo. Era pra Deise de lá de trás, a né? Deizinha. Anotaram, né? Excelentes conselhos. Então, Deise, eu gostaria de agradecer. Sempre é uma delícia conversar com você, porque você transita entre o jurídico, entre o humano, entre o filosófico, sempre com muito conhecimento. E obrigada por ter participado aqui, por ter me dado a honra de participar do meu segundo episódio aqui do podcast. Eu que agradeço. Chá com Isabela. E gostou do chá? Amei Conte. O chá, tomei todo, né? Eu tô vendo, olha, ganhou de mim até. A pessoa apreciou porque ela tomou tudo. Tava uma delícia, foi uma delícia a conversa também, aprendi muito, muito obrigada pelos ensinamentos recebidos também. E eu louvo esse podcast, essa iniciativa, é disso que a advocacia precisa, de conversas produtivas, de pessoas que queiram o crescimento da classe, o crescimento da sociedade. Então, louvo essa iniciativa e vida longa esse maravilhoso podcast. Muito obrigada. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso segundo episódio. Até mais.